Avançando para nossas modalidades do divórcio, antes disso a gente precisa enxergar que a nossa morte e o nosso divórcio são as únicas duas formas de dissolver o nosso casamento, conforme a regra do 1571, parágrafo 1º, tá? A nossa separação ela foi totalmente banida do nosso sistema jurídico pela Emenda Constitucional 66 de 2010, fazendo aquela ressalva da separação consensual, que ainda existe, mas, aliás, todas existem, né? Na separação não foi revogada na parte infraconstitucional, aliás, ela perdeu eficácia pela norma, pela hierarquia dessa Emenda Constitucional 66 de 2010, que altera o nosso parágrafo 6º do artigo 126, mas os artigos dos dispositivos infraconstitucionais não foram revogados, tá? Mas a gente tem um afastamento, um banimento, né, na nossa separação no nosso sistema jurídico, tranquilo? O nosso divórcio vai se tratar de um direito potestativo, tá? Ou seja, não é mais necessária a concordância do outro, né, para a sua decretação. Então não tem mais motivo de concordância. Você entrou com o divórcio, como é um direito potestativo, um direito potestativo negativo, a gente vai verificar, de pleno o juiz já pode decretá-lo, tá? Então, é um direito potestativo, nosso divórcio, não precisa mais da concordância do outro para sua decretação, basta haver, portanto, o desejo de somente um dos cônjuges, né, uma pessoa do casal, que não precisava justificar o pedido para buscar o divórcio via ação judicial. Ele não precisa motivar, a gente vai verificar isso, a gente não precisa uma petição longa do divórcio, pelo contrário, hoje é uma coisa muito simples, você faz uma resenha fática, dispondo ali, por exemplo, qual que é o número da certidão de casamento, algo nesse sentido. Você não precisa falar de culpa, não existe mais esse instituto no nosso ordenamento jurídico da culpa no matrimônio, tá? Então, hoje é uma questão muito mais simples, tá? Direito potestativo. Se houver um consenso dos cônjuges e não existindo filhos nascituros ou incapazes, o divórcio pode ser levado a efeito extrajudicialmente, né? Então, esse divórcio pode ser feito através de uma escritura pública perante o nosso tabelião, conforme a regra do 733 do CPC, tá? Então, do novo CPC. Então, hoje em dia, se não tiver filhos menores, incapazes, nascituro, a gente pode realizar o divórcio. Por exemplo, eu estou casado, eu e minha esposa não temos filhos, ou temos filhos maiores de idade, a gente não precisa entrar com uma ação de divórcio, por mais que tenha o divórcio consensual judicial, e a gente vai verificar quando esse divórcio consensual judicial ele será ajuizado, mas se não tiver filhos menores, a gente pode fazer ele de forma extrajudicial. Se tiver filhos menores, por sinal, aí sim a gente vai ter que fazer, havendo um consenso do casal, um pedido de uma homologação judicial para que tenha efeitos esse divórcio, tá? Então é necessário o quê? É necessário no divórcio extrajudicial a presença de um advogado, tá? Que não precisa ser o mesmo para ambos, ou seja, eu posso constituir um advogado, minha esposa pode constituir o advogado dela. Ou também o casal constitui um só advogado, por exemplo, eu e minha esposa temos um advogado, não tem problema nenhum, tá? A partilha de bens, destaca-se isso aqui, a nossa partilha de bens ela pode ser feita em momento posterior, tá? Então, você pode fazer o divórcio de maneira extrajudicial e depois fazer essa partilha de bens. Um adendo aqui. Essa partilha de bens pode ser feita através de uma ação litigiosa. Então, imaginemos uma situação, e isso é muito prático. O casal tem um consenso, se separa, aliás, se faz o divórcio extrajudicialmente, e feito o divórcio, depois de um X tempo de meses, anos, enfim, as partes vão, através de uma ação litigiosa, questionar ali a partilha dos bens, tá? Então existe essa possibilidade de se fazer esse divórcio extrajudicial sem a partilha dos bens e no momento posterior se realizar essa partilha, tá? Eu vou falar para vocês que essa partilha pode ser feita até mesmo através de um instrumento particular, mas a gente vai chegar lá quando a gente esmiuçar o nosso divórcio extrajudicial. Mas uma das modalidades, portanto, é o nosso divórcio extrajudicial. Uma coisa aqui, o nosso divórcio ele pode ser requerido a qualquer tempo, tá? E é muito curioso, porque, casei hoje, posso me divorciar hoje? Posso. No dia seguinte? Posso também. Então não tem problema, não precisa esperar um X tempo para você realizar o seu divórcio, tá? Então, isso daqui é uma questão muito curiosa de fato, tá? O nosso instituto, ele está
acanhamente regulado na nossa codificação material civil, tá? É muito curioso isso, por quê? Porque quando a gente verifica a anulação do casamento, a gente já estudou a anulação do casamento, a gente constata que ela está regulamentada em 17 artigos, 7 parágrafos e 21 incisos, tá? E o nosso divórcio direto, especificamente, o nosso divórcio direto, não dispõe sequer de um dispositivo próprio no nosso Código Civil. Isso é muito curioso, tá? Então a gente tem ali na anulação todo um instrumento, um instrumento material, mas aqui no nosso divórcio direto a gente não tem sequer um artigo que vai um dispositivo próprio do divórcio direto. O que a gente tem? A gente tem uma previsão no parágrafo do nosso artigo que regulamenta a conversão da separação em divórcio, que está lá no nosso Código Civil, no artigo 1580, parágrafo 2º. Tá? Então a gente tem um parágrafo de um artigo, a gente sequer tem um artigo para o nosso divórcio direto. Tá? Fora disso, há somente a identificação dos legitimados para propor a demanda, que está previsto lá no 1582, tá? E a dispensa da partilha de bens para a sua decretação, que é a regra do 1581. Então a gente tem uma codificação muito envergonhada para o nosso divórcio direto. Tá? O Código de Processo Civil, aqui, ele já vai dedicar um capítulo às ações de família. Tá? Um rito para a nossa ação do divórcio contencioso, a gente vai estudar o divórcio contencioso, que é o divórcio litigioso, é o divórcio judicial contencioso, né, que está previsto lá no CPC, no artigo 693 a 699 do Código de Processo Civil, e um outro para o nosso divórcio consensual, que é a regra dos 731 a 734, também do CPC. Tá? Então, deste modo, o que a gente vai verificar? Que o CPC revogou a lei do divórcio de maneira total nessa parte. Tá? O nosso divórcio também, a gente tem que deixar claro que é uma das causas do término da nossa sociedade conjugal, conforme o 1571, inciso 4º, tá? Então, além de ter o condão de dissolver nosso casamento, que é o que em 1571, parágrafo 1º, que está lá, a gente tem, então, a dissolução do casamento e o término da sociedade conjugal com o divórcio, as duas coisas de maneira concomitante. Tá? Com o divórcio, a gente tem que destacar também que é a alteração do estado civil dos cônjuges, que de casados passam a ser divorciados. Tá? Vale ressaltar que a morte de um dos ex-cônjuges, ou seja, eu sou casado, me divorciei e a minha esposa vem a falecer daqui 2 anos, o meu estado civil não muda, tá? A gente não adquire a condição de viúva, a gente continua estando no estado civil de divorciado, independentemente da morte do ex-cônjuge ou não. Tá? Existe um projeto de lei, agora não vou lembrar de cabeça, mas é um projeto de lei de 2010 que está tentando alterar essa questão para que o nosso estado civil de divorciado passe a ser de solteiro, tá? A pessoa divorciada possa se qualificar como solteira. Esse projeto ainda não foi aprovado, tá? Mas está em tramitação ainda, ele não foi arquivado, não foi negado, então ele está em tramitação, mas ainda não foi aprovado. Então a pessoa divorciada passa do seu estado civil de casado para divorciado. Um dos cônjuges faleceu, não vai aderir ao estado civil de viúvo ou viúva, tá? Não, eles continuam sendo divorciados, tá? Ou divorciada. Tranquilo até aqui? Um ponto interessante, eu acho que, não sei se os senhores e as senhoras têm conhecimento disso, mas o nosso casamento é uma das causas de inelegibilidade do cônjuge. Né? Então a gente tem o casamento como uma das causas de inelegibilidade do cônjuge. Agora aqui o professor Alexandre poderia trabalhar de uma maneira mais interessante aqui com vocês, mas a gente tem na nossa Constituição Federal, lá no artigo 14, no parágrafo 7º, a seguinte redação. Ó, são inelegíveis ao território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo, a candidato à reeleição. Então, aqui tem um ponto interessante, eu acho que a família Sarney lá no Maranhão batia um pouco nesse artigo aqui, tá? Mas a gente tem um motivo de inelegibilidade do cônjuge pelo casamento. Tá? Um ponto que também é interessante é que a dissolução no curso desse mandato não afasta a restrição. Tá? Então, se a pessoa se divorciar no meio desse mandato, ela continua inelegível. É a regra do tema 61 do STF,
E o tema 61 do STF tem a seguinte redação: ó, a dissolução da sociedade no curso do mandato não afasta a restrição, a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Então a gente tem essa causa de inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, e se houver um divórcio durante ali o curso do mandato da pessoa, a pessoa continua sendo inelegível, ou seja, eu sou prefeito, sou casado, minha esposa é inelegível. Se ela vem divorciar de mim, eu divorciar dela, durante o curso do mandato ela continua inelegível, tá? Então a gente tem essa regra específica aí, tranquilo? Um ponto também que a gente tem que considerar é a atenção assegurada aos filhos no momento da separação dos pais. Essa atenção dos filhos, no melhor interesse do incapaz, enfim, está previsto lá no nosso Código Civil, no 1583 ao nosso 1590 do Código Civil, tá? Por quê? Porque é óbvio o nosso conteúdo que é de todo dispensável, né, proclamada na lei a inalterabilidade dos direitos e deveres dos pais em relação a eles, tá? O casamento termina, mas a responsabilidade perante os filhos não, de forma alguma, tá? Então, é uma coisa óbvia, mas está previsto lá na nossa lei, tá? Então, se houve um divórcio ou um novo casamento, em nada altera a obrigação, os direitos e deveres em relação aos filhos, tá? Isso também está disposto no 1579 do Código Civil. Um ponto que a gente tem que considerar nessa questão dos filhos é a obrigação alimentar, que vai decorrer tanto dos laços de parentesco como do poder familiar, tá? Não sofre qualquer modificação com a mudança do estado civil do devedor, ou seja, via de regra, a gente tem na prática alguma revisão dos valores dos alimentos quando o alimentante vai estabelecer uma nova entidade familiar ou ocorre o nascimento de outros filhos, tá? Mas isso a pessoa vai ter que entrar com uma ação revisional, a gente vai estudar isso de uma maneira mais específica quando trabalhar o modelo de ações, né? Modelo de ação, aliás, os alimentos, mas via de regra, quando a pessoa que é divorciada, mas tem um vínculo de filiação, aliás, um vínculo de parentesco, de ascendência com uma pessoa, por maior que seja se ele casar com uma outra pessoa, se ele mudar o estado civil, se ele tem um novo filho, enfim, isso não muda em nada os direitos e deveres que ele tem para com você, tá? Então, essa obrigação de alimentar vai decorrer tanto dos laços de parentesco como do poder familiar e não vai sofrer qualquer modificação com a mudança do estado civil do devedor, tá? Então a gente tem isso e tem que estar bem claro para vocês. Então, os alimentos, assim, é algo extremamente sério, tá? Então, se a pessoa casar de novo, se tiver novos filhos, em regra, não altera nada, tá? A pessoa vai ter que entrar com uma ação de revisão, vai ter que demonstrar que diminuiu a possibilidade dela prestar alimentos ou que a sua necessidade diminuiu, e aí vai se analisar ali através da regra da razoabilidade qual que será os alimentos devidos para esse filho, tá? Mas, via de regra, essa alteração do estado civil e de nova filiação não altera em nada os direitos e deveres para o filho anterior, vamos dizer assim, tá? O nosso casamento também ele vai provocar a emancipação civil. Aqui é a emancipação civil de quem casou, claro, antes de atingir a maioridade. Isso é regra do artigo 5º, parágrafo único e também do inciso 2º lá do nosso Código Civil, tá? Então, ocorrendo a dissolução do casamento, quer pelo divórcio ou quer pela morte de quem adquiriu, daquele que adquiriu a maioridade, ele não vai retornar ao status quo ante, ou seja, a pessoa que alcançou a emancipação, a maioridade civil pelo casamento, se ocorrer uma dissolução, um divórcio ou falecimento do seu cônjuge, né, ele não vai voltar ao status quo ante, ou seja, ele não volta à condição de menor de idade, seja aqui no caso hoje só pode ser maiores de 16 anos pela nossa lei do ano passado, tá? Então essa pessoa volta a ser com uma incapacidade relativa, tá? Então ela não volta a ter mais incapacidade relativa, por quê? Porque uma vez que adquiriu a emancipação, essa pessoa não volta ao status quo ante, desde que essa emancipação, aqui no nosso caso que a gente está tratando, seja através do casamento, tá? Então a emancipação ela é irrevogável e definitiva. Nossa emancipação civil é irrevogável e definitiva. Em razão disso, a pessoa que se casou, mas vem a se divorciar, ela não volta
a ser menor relativamente incapaz, tá? Então a gente tem isso, a gente fecha esse ponto e a gente vai trabalhar o nosso divórcio por mútuo consentimento no próximo vídeo, tá? Já voltamos.